Vamos abrir a palavra de Deus no texto básico do nosso evento. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Tá certo? Vamos ler juntos, mesmo assentados, esse texto. Estou muito bem falado aqui, né? Moças, meninas, moças, jovens, mulheres de todas as idades. E aquele texto de Paulo diz que as mais experientes devem caminhar com as mais jovens. E as mais jovens buscarem as mais experientes, para que possam ser boas donas de casa, boas mães, e aprenderem também juntas a palavra de Deus. Eclesiastes 4, 9 e 12, vamos ler juntas? Vamos lá? Melhor é serem dois do que um, porque melhor paga seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aristóteles, cerca de 300 anos antes de Cristo, ele afirmou que o homem é um ser social, pois é de sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só a encontra exatamente ele só encontra na convivência humana. O que isso significa? Isso significa que nós precisamos estar com outras pessoas. Nos construímos como pessoas nas relações sociais, na família, na escola, na igreja, no trabalho, na comunidade em que vivemos. O homem precisa pertencer a uma coletividade. Somos animais comunitários, gregários, sociais e solidários. E a gente percebe muito isso quando nós olhamos, né, as crianças brincando juntas, quando olhamos os adolescentes que buscam o seu grupo, que buscam a sua turma, que buscam a sua tribo, como se fala, né, em alguns lugares. E vemos nós também, mulheres, que buscamos estar umas com as outras, para que possamos compartilhar angústias e compartilhar alegrias, para buscarmos conselhos, para estarmos buscando apoio e oferecendo esse apoio. Ser um ser social é dizer do indivíduo vivendo em sociedade, em contato com o outro. É falar, articular e necessitar de coisas e de outras para alcançar seus objetivos e sobreviver. A nossa sobrevivência depende dessa relação, dessa vivência com o outro. Pensem num bebê. Pensem num bebê. Sem a ajuda de quem cuide dele. Pensem numa pessoa idosa que precisa de amor. Pensemos em nós também. Através da socialização, nos tornamos seres sociais.
todas as relações estabelecidas pelos indivíduos ao longo de sua vida irão contribuir para o processo de socialização. Primeiro na família, onde aprendemos as primeiras normas de trato social, de educação, de convivência, do bem conviver. Para isso, precisamos formar famílias em que esses assuntos possam ser discutidos e conversados já no namoro. E o namoro é para isso, para que nós possamos nos conhecer e buscar em que pontos nós vamos combinar para formar a nossa família, para criar os nossos filhos, para que não haja depois surpresas. Às vezes eu atendo alguns pais em que essas questões da orientação para os seus filhos não foram combinadas antes. E essa criança, ela fica naquele meio sem saber de que forma ela vai agir, tratar e conviver. E às vezes é na escola, muitas vezes a gente precisa dar essa orientação. E não é esse o lugar é na família. É ali que ela vai aprender a entender, a respeitar o outro, a ensinar o seu filho que o mundo ele é formado por pessoas, tá? E que ele não é o único nem o supremo, mas nas relações em que ele vai estabelecer com os outros, ele vai se construir como ser humano e também dividir aquilo que Deus deu a ele, aquilo que Deus, ao soprar em nós, colocou em nós para que nós pudéssemos compartilhar o amor, a solidariedade, a compaixão, a ajuda. É na família que isso precisa ser construído. E essa faz parte da vida do indivíduo, do início até o seu fim, porque nós estamos aprendendo sempre. Um ser que acha que já aprendeu tudo, já pode morrer. Porque a palavra de Deus diz que nem aqui nós saberemos tudo e não seremos perfeitos. Nós estamos nessa busca de parecermos mais com Cristo, de parecermos mais com Deus, e com a morte nós alcançaremos essa perfeição. Então, nós estamos aprendendo sempre, sempre, com uma palavra em que os nossos ouvidos estão abertos, com um ponto de vista diferente do nosso. E é nessa caminhada que Deus vai trabalhando e usando pessoas para continuar sempre a nos construir como criação dele, como filhos dele e como seres que estão para serem usados como bênção na sociedade. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o nosso bem-estar psíquico e físico. A solidão adoece. A solidão adoece. Não que não precisemos de alguns momentos a sós, conosco e com Deus. Mas viver em solidão vai nos atrofiando como seres físicos. Por isso que precisamos estar juntos. Por isso que precisamos estar juntos. Deus assim criou o homem. Lá em Gênesis 2:18, Deus faz a sua criação. O homem se relaciona com ele, mas ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea.
E aí ele cria a mulher. E a partir daí eles passam a caminhar juntos. Infelizmente, o pecado traz divisão, o pecado trouxe, né? Nessa relação perfeita que Deus criou, trouxe problemas. E nós precisamos entender isso e aprender a viver da melhor forma possível, mesmo estarmos, como diz o apóstolo Paulo, presos a esse corpo corruptível. Além de criar a mulher, quando Deus cria a mulher, para completar o homem, para os dois cumprirem o mandato de Deus, com suas respectivas funções, Deus se relacionava com este homem que estava criado. Deus criou o ser humano, criou o homem como um ser relacionado. Eclesiastes nos chama para caminharmos juntos. E nesse texto é interessante que no hebraico e no grego, os termos usados para estarem juntos, para essa caminhada com o outro, ele tem alguns significados. Companheiro, aquele que acompanha alguém, faz companhia a alguém. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de citar, algumas irmãs aqui sabem disso, aquele texto que fala lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, das mulheres que caminhavam com Jesus. Jesus, ele anda com os seus discípulos ensinando. E algumas mulheres também andavam. E Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando. E essas mulheres lhe serviam com seus bens. Mas é interessante, em alguns momentos Jesus precisava estar só. Mas durante a jornada dele, ele caminhou com gente. Ele ensinou a essas pessoas a se relacionar uns com os outros. E a gente vê exemplos claros disso. E um deles, perto da sua morte, tem muitas coisas que ele ensinou, com aquele hábito de lavar os pés dos seus discípulos, ele ensina a eles a servirem uns aos outros. Nós não andamos juntos só para sermos servidos. Nós andamos juntos para servirmos. E outros significados: amigo, associado, vizinho, aquele que está perto, parceiro, aquele que é igual, semelhante, par. Para isto, Eclesiastes diz que precisa ter pelo menos 2. Para andarmos, precisamos ter pelo menos mais alguém. E faz várias aplicações. Se nós olharmos aqui o texto, ele diz que melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. E vocês, muitos de nós, compartilhamos isso em qualquer que seja o setor de trabalho. É um colega de trabalho que nos ajuda. Heloísa, mas eu tenho um pessoal lá que não gosta não, que não gosta de ajudar, que não gosta, né? Mas faça você essa diferença. Porque se estivermos andando juntos no trabalho, o nosso trabalho é mais produtivo. Também ele fala dos momentos difíceis, como ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém,
do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. E aí ele fala para que nós também busquemos estar junto com outros, não nos achando autossuficientes. No frio, nos aquentamos mais, nos protegemos mais, para que possamos sobreviver. E no perigo, quando temos um inimigo em comum, uma situação diferente, nós precisamos estar juntos para enfrentarmos isso. Salomão fala sobre o poder dos relacionamentos. Ele, muito antes de Aristóteles, afirma que todos nós precisamos uns dos outros para caminharmos na vida. Não é bom você ficar sozinho. Você terá muita dificuldade. E se você hoje pensar, né, fizer um retrospecto de como você está vivendo, às vezes nós colocamos sempre a culpa no outro. Eu acho interessante, a gente trabalha com educação na escola, eu tenho às vezes queixa assim, a mãe liga para nós e fala, olha, o meu filho está se queixando porque os coleguinhas não estão deixando ele brincar junto. E aí nós vamos apurar, mas algumas vezes a gente já está percebendo o que está acontecendo, outras vezes nós vamos apurar. E às vezes nós precisamos trabalhar, não é com os outros. Depois da apuração a gente percebe, eles dizem assim, professora, a gente não tem ele para brincar com a gente no recreio, mas ele não quer. Então às vezes somos nós que evitamos essa aproximação. Seja por timidez, seja por uma outra questão que pode ser trabalhada, o receio, pela forma como nós fomos, não é, criados. Então precisamos fazer essa análise para que nós possamos também dar o passo na direção de nos aproximarmos juntos. A ideia de uma pessoa que pensa que não precisa de ninguém não é apenas ruim para o indivíduo, é estranha aos desígnios de Deus. Estranha aos desígnios de Deus para a humanidade. Todos precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, tanto quanto você precisa de mim. Fomos criados para a comunhão. Isso inclui comunhão com Deus e comunhão com os outros. Nós somos diferentes e aí reside, por vezes, a maior dificuldade. Porque nós somos diferentes. Nós fomos criados em lugares diferentes. Mesmo sendo todos brasileiros, viemos de culturas diferentes. Aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que vieram do sul, vieram do nordeste, vieram do norte. São culturas diferentes, são famílias diferentes. Alguns foram criados na igreja, outros vieram por conversão mais tarde, vieram um mundo de hábitos que nós precisamos ir deixando nessa nossa caminhada. E é isso, é como se nós, a cada dia, fôssemos tirando uma roupagem e nos revestindo do novo homem que nós somos. E isso dá trabalho. Isso necessita de atitude, de disposição. Isso necessita de
desejar fazer. Desejar fazer. Nós temos pontos de vista diferentes. E é nessa diferença que nós nos construímos, que nós aprendemos. É uma coisa muito simples, né? Nós, por vezes, aprendemos a fazer um bolo usando aqueles ingredientes e daquele jeito. Eu estou trazendo uma coisa que eu ouço muito nas conversas, né? Na SAF, entre nós mulheres. E às vezes a irmã fala assim: ah, você faz assim? Ah, eu gosto de uma pitada disso, porque fica, né, de um outro jeito, e fica, né, ou eu bato assim, ou eu faço no liquidificador, ou eu faço em tal forma, e eu posso experimentar esse novo, fazer diferente. Quem sabe vai ser melhor. Uma coisa tão simples, imaginem outras questões da nossa vida, da nossa relação. E há nessa relação nossa momentos de divisão, momentos de pontos de vistas que não se coadunam. A palavra de Deus diz que nós temos a mesma fé. Nós temos a mesma fé, isso que deveria nos unir. Mas às vezes diferenças em outras áreas nos separam. Jesus diz, lá em Mateus 12, 25, que um reino dividido é destruído. Uma casa dividida é destruída. Uma família dividida é destruída. A gente pode lembrar lá do reino de Israel, que a partir de uma infelicidade, claro que a gente entende os propósitos de Deus, a soberania de Deus, mas no momento de infelicidade, esse reino é partido. E uma parte dele é destruída com o passar do tempo. Uma empresa dividida, ela não sobrevive. E uma igreja dividida causa dor, pranto, choro e ali há dificuldade no crescimento. Então, para concluir, Jesus nos convida a trocarmos os nossos fardos pesados pelo fardo dele que é leve, e nos convida a sermos usados por ele para sermos bênçãos em outras vidas. Eu queria ler com vocês, nesse final, Colossenses 3, de 13 a 17, que diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que
fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Durante este dia, nós ouviremos as nossas irmãs. Como podemos ser bênçãos e como seremos abençoadas nessa caminhada conjunta? Que o Senhor nos ajude a vermos que precisamos do outro e que podemos abrir os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, para sermos também canais de bênçãos em outras vidas. E cada uma de nós se dispõe a isso e que o Senhor nos ajude e abençoe. Amém.